aí, pessoal, beleza? Gente, o vídeo de hoje é a continuação do que a gente já estava falando aqui do nosso processo de enfermagem. E agora a gente vai falar da terceira etapa, que é a etapa de planejamento. E aqui eu quero destacar uma coisa muito importante para vocês, que é a utilização do NOC, o livro dos resultados. Por quê? Porque é no planejamento que a gente vai fazer os nossos resultados esperados. Então, se você tem o livro, o NOC em versão física ou em versão em PDF, eu vou mostrar para vocês hoje como utilizar ele na prática, de forma prática mesmo, tá certo? Para que você possa utilizar o NANDA na hora do seu diagnóstico e utilizar o NOC na hora do seu planejamento e você entender como você deve escrever o seu resultado esperado. Ok? Então eu vou mostrar a minha tela para vocês do NOC, porque eu tenho o NOC em versão em PDF, é a 5ª edição, ele está na 6ª edição agora, o NOC está na 6ª edição, eu tenho a 5ª edição, então é o suficiente para a gente continuar aqui o nosso estudo da terceira etapa do processo de enfermagem. Gente, talvez o vídeo fique um pouquinho longo, porque eu vou explicar passo a passo como utilizar o NOC, tá bom? Então, peço aí desculpas de antemão, caso o vídeo fique muito longo, mas vai ser muito bom o vídeo para você entender como é esse livro e como você tem que buscar esses resultados, como que você vai escrever esse resultado, tá certo, pessoal? Então tá bom, sem enrolar, separa o seu material aí, se ajeita na cadeira, faz aquele lanchinho super saudável e vem comigo que hoje vai ser pauleira. Vamos lá, gente, olha só, eu quero que vocês olhem essa página aqui, que é a hora da gente planejar. Então, primeiro de tudo, pessoal, o que eu tenho que saber sobre o NOC, por que ele existe, certo? Então, o NOC ele é um livro que está ali muito relacionado, é uma taxonomia, assim como o NANDA, e ele está muito relacionado com o NANDA. Eles têm aí interligações. Então, por que eu preciso fazer esses resultados? Porque é assim que eu vou mensurar momentos dentro da minha assistência. Só que quando eu vou fazer isso, pessoal, ó, eu vou até trocar aqui essa cor, porque eu acho que o preto não está muito legal. Olha só, eu preciso que esses resultados sejam resultados atingíveis. Eu não posso escrever um resultado que eu quero que o meu paciente alcance, algo que seja muito distante da realidade dele, que ele não vá conseguir fazer, tá bom? E aí, pessoal, eu preciso levar em consideração os recursos disponíveis. Eu preciso levar em consideração a instituição que ele está internado, se ele está dentro do domicílio. Eu preciso levar em consideração essas outras informações para que eu possa estabelecer um resultado para ele. Porque se eu fizer algo que ele nunca vai conseguir alcançar, primeiro que eu não tenho como avaliar isso depois, e eu não tenho como mensurar os resultados se ele nunca chegar no resultado onde eu quero. Precisa ter essa noção, esse tempo de que eu tenho que colocar um resultado que ele seja distante o suficiente para que eu possa mensurar, mas que ele não seja muito longo, que ele se torne inatingível. Mas ao mesmo tempo eu não posso colocar um resultado que seja extremamente curto, porque aí eu também, de novo, não consigo mensurar aquilo. Ele vai alcançar de forma tão rápida que eu ainda não consegui mensurar se aquelas minhas intervenções foram efetivas ou não. Por que eu estou falando isso, gente? Porque eu preciso estabelecer um tempo. Eu risquei aqui, gente, mas ó, eu preciso de um tempo de alcance.
é uma estimativa, tá certo? Eu vou mostrar aqui, ó, mas eu preciso dizer o seguinte no meu resultado. Eu preciso falar que o meu paciente vai atingir aquela situação que eu quero em um tempo determinado. Em 1 dia, 2 dias, 24 horas, 10 horas, 2 horas, uma semana, o maior tempo possível. Eu preciso estabelecer um tempo. Eu vou falar disso aqui nesse item 2 aqui. Mas antes eu vou mostrar para vocês um NOC direitinho, tá bom? Vamos aqui para esse número 3, ó, que eu quero explicar para vocês o seguinte. Essa avaliação antes e depois da intervenção. O que é isso? Por quê? Quando eu vou fazer o meu resultado, pessoal, eu tenho que estabelecer um valor das classificações que eu vou mostrar para vocês. Você tem que estabelecer um valor que o seu paciente está antes da intervenção. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero ver onde ele vai chegar. Então eu preciso de um valor mensurável para que ele possa atingir algo que eu vou colocar para ele como resultado esperado. Eu vou mostrar para vocês o NOC agora, tá? Olha só, qual é a importância de se utilizar o NOC, esse livro de resultados. Porque, falei, ó, eu posso mensurar momentos durante toda a minha assistência. Eu tenho condições de avaliar a minha prescrição, se ela está sendo efetiva ou não. Então, o NOC é muito importante por conta disso, porque ele te possibilita essa questão de você mensurar os momentos e a sua própria prescrição de enfermagem, antes e depois dela. Beleza, pessoal? Então, olha só, vamos agora, eu vou abrir aqui, eu vou colocar para vocês aqui, ó. Esse é o meu NOC, a 5ª edição dele, e eu vou mostrar para vocês como utilizar esse NOC aqui de forma prática. Ou seja, eu tenho diversas partes desse NOC. Eu sugiro que vocês façam a leitura dele inteiro, porque esse NOC, esse livro, é um livro que não é muito simples de você utilizar ele. Então, por isso eu vou mostrar uma forma mais fácil para você utilizar. Mas olha só, pessoal, no NOC, aqui embaixo, na 4ª parte, a 4ª parte do NOC, eu tenho a forma mais fácil de você fazer a sua ligação. Porque é justamente isso que acontece aqui na 4ª parte. É a ligação entre os resultados do NOC com os diagnósticos do NANDA. O NOC, aqui o livro, já te traz o diagnóstico que você escolheu, né, na parte anterior nossa, na 2ª etapa. Então, você estabeleceu o seu diagnóstico. Aí, você vai agora para os seus resultados e você vai procurar o próprio diagnóstico que você estabeleceu aqui no livro dos resultados. E essa é a parte mais interessante do NOC. Por quê? Porque ele já vai sugerir, tá bom, pessoal? É sugestão de resultados. Eu posso estabelecer outros resultados? Claro que eu posso. Olha só, gente, eu vou colocar aqui para vocês uma historinha, então, para a gente entender tudo isso e vocês verem como eu vou utilizar o NOC. Como eu vou escrever esse resultado. Eu tenho aqui, pessoal, um paciente que ele falou para mim, chegou lá na consulta de enfermagem, o paciente é um estudante. Olha que maravilha, é um estudante de faculdade que ele está fazendo o estágio extracurricular, meio período. Ele está fazendo o TCC dele, que ele está ali desesperado com o TCC, porque ele está louco com o grupo, porque o grupo está dando um monte de trabalho. Ele também está tendo semana de prova, esse estudante, tá bom, gente? É o caso hipotético, porque nunca acontece isso, não é mesmo, pessoal? Nunca acontece isso. Então, o estudante está lá, relatando para você que está com dificuldade para dormir. O estudante foi lá na consulta de enfermagem, passou com você lá na salinha e disse que está com uma dificuldade muito grande de dormir, porque a preocupação dele está enorme, porque ele está com
alterações de humor, porque ele fica muito irritado, muito estressado. O sono tá péssimo, porque ele tem um monte de coisa para fazer na faculdade, ele tá lá desesperado. Qual é o seu diagnóstico nessa hora, pessoal? Você vai diagnosticar esse estudante com insônia. Ele está descrito nesta mesma forma no Nanda. Ok, gente, eu escolhi o meu diagnóstico, bate tudo com o que o meu paciente está falando e eu vou agora para os meus resultados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu NOC, meu livro NOC, vou aqui na parte 4 e vou nas ligações de NOC com o Nanda. E eu vou procurar o diagnóstico que eu escolhi. Tá por ordem alfabética, tá bom, pessoal? Ó, tá por ordem alfabética. Então é só eu ir descendo o NOC ou folheando ele nesta parte 4 que eu vou encontrar o diagnóstico igual do Nanda, insônia. E aí, pessoal, olha só o que vai acontecer agora. O próprio NOC vai me sugerir resultados que eu possa resolver o diagnóstico. Por quê? Qual é o meu diagnóstico? Insônia. Então, eu tenho um resultado que eu posso escrever para o meu paciente para resolver o diagnóstico. Geralmente, gente, esse diagnóstico ele vai levar um pouquinho mais de tempo. Por isso, o NOC, o próprio NOC e eu, e assim como outros diversos enfermeiros, também vão utilizar resultados adicionais. Na hora que eu for fazer os meus resultados nessa parte de planejamento, eu posso escolher um único resultado ou um grupo de resultados. E aí eu posso fazer resultados para mensurar as características definidoras. Porque eu posso querer resolver esses problemas primeiro. Tudo isso vai ser o quê? O que é isso aqui? Que parte, que momento do planejamento é esse? É eu entender a prioridade do meu paciente. E aí o que vai acontecer? Então eu posso estabelecer resultados para as minhas características definidoras. Assim como eu também posso estabelecer resultados para os meus fatores relacionados, que eles também podem ser escritos como resultados intermediários. Certo, pessoal? Olha só, isso aqui serve para qualquer diagnóstico que você escolher no Nanda, porque todos os diagnósticos do Nanda estão aqui nesta parte 4. E já tem os resultados sugeridos pelo NOC. Então vamos continuar agora. Olha só, eu selecionei aqui resultados para as minhas características definidoras e eu selecionei também resultados intermediários que são dos meus fatores relacionados. Eu grifei aqui, ó, nível de ansiedade e nível de estresse. Eu também identifiquei que sinais e sintomas desse paciente, através do que ele está me contando, que a saúde, o estado de saúde dele está comprometido, que ele está tendo alterações de humor e que ele está tendo dificuldade na concentração durante as aulas. Ele está me falando isso. Então, eu também vou selecionar resultados para resolver estes problemas. Assim como eu também vou selecionar resultado para resolver o meu próprio diagnóstico, que é a insônia. Qual é o meu resultado? O que eu quero que o meu paciente alcance? Eu quero que ele tenha um sono tranquilo. Eu quero que ele durma, porque ele está com insônia. Para resolver o meu diagnóstico, eu preciso que ele durma, que ele tenha sono. Então, é isso que eu vou escolher e é isso que eu vou pensar quando eu estiver fazendo o meu planejamento. Vamos seguir aqui na nossa história e eu vou mostrar para vocês agora qual é o próximo passo. O que eu vou fazer, gente? Olha só o que eu vou fazer agora, presta atenção. Eu escolhi os resultados.
Por ordem alfabética, eu vou começar com os resultados das características definidoras, porque isso é, para mim, eu escolhi desta forma, entendo que, como ele é um estudante, o equilíbrio de humor e a concentração dele, para mim, são maior prioridade para resolver. Porque se ele melhorar o humor e a concentração, ele pode diminuir o nível de estresse e de ansiedade e então conseguir dormir. Olha só, pessoal, eu vou aqui na parte 3 agora, ó, na parte 3 dos resultados, e eu vou na letra C, que é de concentração, que é o resultado esperado que eu quero para este paciente e o que eu quero resolver. Então, aqui na letra C, eu vou chegar aqui, ó, concentração, que é o resultado que eu escolhi para ele para uma característica definidora. Vou diminuir essa telinha aqui para ficar fácil de vocês visualizarem agora. Quando vocês encontrarem o diagnóstico e selecionarem o seu resultado, vocês vão lá na parte 3 e vão achar o resultado aqui. O que eu tenho que fazer agora? Eu preciso classificar os indicadores. Por que esse indicador é importante? Porque é ele que vai, através desses indicadores aqui, são eles que vão mensurar onde o meu paciente está atualmente e onde eu quero que ele chegue. O NOC sugere que você use a escala desta forma, de 1 a 5, e com a classificação que está aqui em cima. Gravemente comprometido, muito comprometido, moderadamente, levemente ou não comprometido. Quantos indicadores eu vou escolher? O NOC sugere que você escolha de 4 indicadores até 7. O que vai acontecer com os indicadores? Eu vou escrever os indicadores? Não, não preciso escrever os indicadores. Eu preciso selecionar os indicadores que eu quero para o resultado concentração. E eu vou saber onde esse paciente está. E olha aqui, qual é a meta do meu resultado? O paciente mantém em, aqui é uma média global, ou seja, eu vou selecionar 4. Vamos escolher os 4 primeiros para ficar mais fácil, tá bom, gente? Olha, nível de atenção, nível de concentração, estímulo visual e estímulo auditivo. Desses 4 indicadores, eu sei que o meu resultado é concentração. Então, desses 4 indicadores, eu sei que concentração é o meu principal indicador. Então, é nele que eu vou ter uma maior atenção. Os outros fazem parte disso, claro. E eu vou tirar uma média dos 4. Mas concentração e atenção, eles vão ser prioritários aqui na hora de eu mensurar. E aí eu posso simplesmente, durante a minha coleta de dados, lá no começo, durante a minha anamnese, durante o meu exame físico, da conversa, eu posso perceber esse nível de concentração, esse nível de atenção. Eu posso fazer alguns testes para ver os estímulos visuais, os estímulos auditivos, para ver o nível de atenção que ele tem a isso. E aí eu vou perceber, pessoal, que esse paciente, ele está com um nível de aqui, ó, mantém a concentração, ele está com um nível muito comprometido. Por quê? Porque ele está dormindo muito pouco mesmo. Gente, questão de sono tem um detalhe. A gente sabe que fisiologicamente o organismo precisa de 6 a 8 horas de sono. Mas a gente sabe também que tem aqueles alunos, né, os nossos queridos estudantes, que eles só vão conseguir recuperar tudo isso se dormir 15, 16 horas. Então, gente, olha só, a necessidade é do paciente. Então, se ele falar para você
Claro, dentro de uma lógica, né? Se ele fala para você que ele precisa de 12, 15, 16 horas de sono para restabelecer a energia dele, você vai considerar isso. Mas você vai considerar também a parte fisiológica do organismo. Então você vai entender que se ele dormir 8 horas, é bem provável que ele consiga se recuperar. O resultado é o foco no paciente, na necessidade dele. Então vamos lá. O paciente falou para mim que ele não está conseguindo dormir de jeito nenhum, que ele não consegue manter a atenção na aula. O professor fala 10 palavras e ele já dormiu na terceira. Então esses dois critérios aqui, indicadores, e os estímulos auditivos, está muito comprometido. Muito comprometido. Então, mesmo que os estímulos visuais estivessem levemente comprometidos, eu tenho que a concentração e a atenção estão muito comprometidas. E eu sei que esses dois indicadores são prioridade. Então, eu vou colocar aqui que o meu paciente mantém em 2. Por quê? Está muito comprometido. O que isso significa? Significa que antes da intervenção, o meu paciente está classificado como muito comprometido no resultado concentração. E eu quero aumentar para 3, 4, 5. Aí depende do tempo, daquela estimativa que eu vou estabelecer para o meu paciente. Se ele está com o nível de concentração muito comprometido e está no 2, se eu falar que em 24 horas, em 2 dias, ele tem que aumentar para 3, é algo alcançável. Por quê? Porque aí eu vou para o meu próximo passo, a minha próxima etapa, e eu vou prescrever coisas para que isso aconteça. E agora eu quero que atenção e concentração subam para 3, que o visual permaneça em 3 e o auditivo também. Por quê, gente? Porque eu posso estabelecer resultados que sejam manter classificação na classificação 3. Eu não preciso sempre aumentar algo. Porque dentro da rotina desse paciente, pessoal, eu tenho que levar em consideração que eu não vou atingir o 5. Esse paciente, ele trabalha, ele estuda, ele está fazendo TCC, ele tem trabalho para entregar, ele está na semana de prova. O nível de estresse dele está muito alto. Eu não consigo chegar aqui, ó, pela condição que o meu paciente está apresentando, gente. Tem que ser algo tangível. Eu não posso falar para ele que ele não vai ter nenhum comprometimento de atenção e de concentração. Eu posso fazer com que os resultados permaneçam por maior tempo possível no 3. Porque isso é um resultado atingível e é o que eu espero para o meu paciente. Que ele não caia, que ele não tenha uma evolução negativa e que ele tenha uma evolução pelo menos igual. E tudo isso vai influenciar no resultado que eu quero que ele alcance. Deu para entender, pessoal? É assim que a gente vai fazer os resultados. Agora eu vou mostrar aqui para vocês mais um. Aqui, ó, no nível de ansiedade. Que o nível de ansiedade estava como fator relacionado, que é uma causa para o problema da insônia. E eu tenho classificações também. E aí eu vou de novo fazer uma classificação para esse paciente deste resultado do nível de ansiedade. Perceba que o nome do resultado mudou. O nome aqui da classificação mudou. Por isso que é sugestivo que você use as tabelas desta forma. Eu vou escolher aqui agora, olha só, pensando no que o meu paciente estava contando. Irritabilidade, certo? 1. Irritabilidade. Dificuldade de concentração, 2. Fadiga, 3.
e desempenho escolar diminuído 4. Eu escolhi esses 4 para o meu resultado de nível de ansiedade. E eu vou priorizar a dificuldade de concentração e o desempenho escolar, porque ele é estudante, né, gente? Então eu vou colocar que o desempenho escolar dele está diminuído porque ele me contou que as notas dele caíram. Eu vou colocar que esse está substancial. A dificuldade de concentração está grave, que a fadiga está no moderado. Ó, está no moderado. A dificuldade de aprendizagem está no moderado também. Eu julguei isso de acordo com o que o meu paciente está me apresentando, me relatando. E aí eu selecionei que a dificuldade de concentração que está no grave é o meu indicador principal. Mas ele está com 1, 2, 3 e 3, né? 1, 2, 3, 3 nos meus indicadores. Eu vou falar que o meu paciente também está na classificação global substancial. Ele está na classificação global de nível de ansiedade 2. E agora eu vou mostrar para vocês, vou mostrar minha tela aqui novamente para vocês, como a gente vai escrever isso. Voltando para cá, olha só agora, olha, continuando o nosso caso aqui, ó. Escolhemos o diagnóstico de insônia e eu escrevi lá na nossa segunda etapa que ele é relacionado, ou seja, fatores relacionado a ansiedade e estressores. Isso está onde? No NANDA. Evidenciado características definidoras por acordar cedo demais, alteração de concentração, alteração de humor, alteração no padrão do sono não restaurador. Tudo isso está onde? No NANDA, nas características definidoras, nos sinais e sintomas. Meu paciente está relatando isso. E é desta forma que eu vou escrever o meu diagnóstico de enfermagem. Agora, para o meu planejamento, eu vou escrever desta forma aqui. É assim, ó, deste jeito aqui que eu vou escrever. Olha só. Eu escolhi então que o meu resultado esperado é sono. Para quê? Para resolver o diagnóstico. Eu escolhi que o resultado esperado, concentração, é uma forma de eu mensurar as evidências, as características definidoras, que está aqui em cima. E eu escolhi também que outro resultado esperado é o nível de ansiedade, como resultado intermediário. Por quê? São fatores relacionados. É a causa do meu problema. Eu já escrevi lá em cima. Tudo tem que estar interligado. E agora o que eu vou fazer, gente? Última parte de como planejar o meu resultado. Eu vou perguntar para mim mesmo. O que eu quero que o meu paciente alcance? Que resultado eu espero que o meu paciente alcance? Naquela classificação lá que eu já mostrei para vocês. E aí eu vou pensar na frase e essa vai ser a forma que eu vou escrever. Então eu vou pensar o seguinte: o paciente irá, e a resposta disso é o meu resultado esperado. Então é isso que eu vou escrever no meu planejamento. Resultado esperado, 2 pontos. A resposta: o paciente irá apresentar melhora do sono, que é o meu primeiro resultado esperado, em o tempo que eu achar. O paciente irá apresentar melhora do sono em 24 horas, 7 dias, 3 dias. O tempo que eu achar suficiente de acordo com a necessidade do meu paciente. Para o próximo diagnóstico de concentração, de novo, o paciente irá apresentar concentração, porque é o meu resultado, adequada em 24 horas, 2 dias, maior tempo possível. É o tempo que eu vou estabelecer para ele. Eu quero que esse paciente mantenha a concentração adequada. O que é a concentração adequada? É aquela classificação 3
no moderado lá, nos próximos dias. Ou no maior tempo que ele conseguir. Porque eu sei que mais pra frente ele pode ter uma queda novamente. Então é assim que eu vou escrever o meu resultado. É desta forma aqui. Para ver se o meu paciente vai alcançar tudo isso ou não. Beleza, pessoal? Eu sei que o vídeo ficou longo. Eu entendo isso, gente. Mas era preciso para que eu pudesse explicar todo o processo do NOC para vocês. Então, coloca aí na velocidade de 1,5 e vai parando nas partes mais interessantes que você achar. Mas eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai conseguir utilizar o NOC. Então, gente, se você ficou até agora, muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa um joinha se você gostou, pode compartilhar, pode me seguir em todas as redes sociais, pode deixar comentário, sugestão, crítica, que eu vou ter o maior prazer em responder todos vocês. Tá bom, pessoal? Então é isso. Bons estudos e até a próxima!